Salve, gente, boa noite. Eu vim fazer esse vídeo aqui porque tava pensando esses dias, né? Tava pensando acerca de como tudo aconteceu no ano passado, de como eu fiz as coisas no ano passado e de coisas que eu, às vezes, muitas coisas eu deixei de fazer, sabe? E esse vídeo aqui não vai ter corte nenhum, não vai ter nada, então, tipo, não vai ter edição nenhuma, então ele vai ficar bem comprido, né? E eu parei, eu comecei a pensar, eu comecei a refletir sobre coisas que eu fiz, coisas que eu deixei de fazer, decisões que eu tomei, decisões que eu não tomei, sabe? Decisões que eu fui omisso e eu deveria ter tomado. E em tudo, sabe, eu aprendi algumas coisas. E, e uma das coisas que eu aprendi, e é algo que Deus tem ministrado bastante dentro de mim, é exatamente o que está escrito aqui. Tá invertido aqui. Tá escrito, por que eu faço o que eu faço, né? É uma pergunta, por que eu faço o que eu faço? E isso, tipo, isso tem dado propósito às coisas que eu tenho feito e às coisas que eu preciso fazer. Entende? E eu vejo isso muito na Bíblia, sabe? Hoje eu estava assistindo uma pregação do pastor Anderson Silva e ele falou sobre a criptonita do homem, e nisso me fez, sabe, refletir muita coisa. Inclusive uma parte de Marcos, que é onde Deus me incomodou para fazer esse vídeo de hoje. E essa parte é uma parte em que Cristo ele está sendo impelido ali pelos mestres da lei, pelos fariseus, sobre qual é o maior mandamento. E aí Cristo responde: o maior mandamento é este: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E, e isso não é a gente amar a Deus com louvores na igreja ou indo para a igreja, né? Somente ir para a igreja. Não é a gente amar a Deus com em momentos que a gente está em casa fazendo devocional e a gente chora e a gente sente a presença de Deus, mas isso é em tudo na nossa vida. Porque se a gente ama Deus de todo o nosso coração, então automaticamente a gente tem que guardar as nossas emoções, sabe? A gente tem que guardar o nosso coração, como a Bíblia fala em Provérbios, como a Bíblia fala em várias partes da Bíblia está escrito sobre guardar o coração. Então, ao momento que nós amamos a Deus de todo o nosso coração, nós guardamos o coração a Deus, então nossas emoções não estão mais baseadas, não são mais base das nossas ações. Mas quando há uma tempestade, quando há qualquer situação da nossa vida, Cristo é a resposta. E a gente baseia tudo em Cristo. E independentemente das coisas que vêm, independentemente dos problemas que vêm, independentemente de qualquer situação, o que importa não são as nossas emoções, mas Cristo. O que importa não são as tribulações, os problemas da vida ou o que nós sentimos em relação a isso, mas Cristo, a ordenança dele, o caminho dele, porque se ele deu um caminho, pode ter certeza que não tem outro caminho melhor, entende? Porque se o dono de tudo, Deus que criou o céu, a terra, o Deus que criou tudo, toda a existência, todo o ar que nós respiramos, que criou toda a biologia do homem, que criou toda a biologia da terra, entendeu? Se esse Deus não sabe o que é melhor para nós, eu tenho certeza que nós, muito menos. E além do nosso coração, nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. E aí a gente vê, sabe, muitas vezes a igreja, muitas vezes as pessoas da igreja deixando de lado o estudo, deixando de lado o desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento, sabe, intelectual, não só de desenvolvimento próprio, mas para desenvolver para uma missão, sabe? Eu acredito que Deus não deu um corpo que nós podemos modificar ele no sentido de aperfeiçoar ele psicologicamente, aperfeiçoar ele intelectualmente, aperfeiçoar ele
fisicamente para que nós venhamos deixar ele definhar, entende? Através de falta de estudo, por exemplo, o nosso cérebro atrofia. Através da falta de exercício físico, o nosso corpo, a nossa musculatura atrofia, sabe? Através do não desenvolvimento, a nossa vida atrofia. E eu creio que exatamente isso. Nós não podemos ter uma vida em que não amemos a Deus com entendimento, sabe? Nós devemos amar a Deus com entendimento. Não podemos ter uma vida que nós não amemos a Ele. E isso cabe ao entendimento, pois através do entendimento nós nos desenvolvemos para chegar num ponto, sabe, num ponto acadêmico, num ponto profissional, num ponto, sei lá, em qualquer área da vida, onde o nosso intelecto glorifica a Deus, sabe? Tudo leva para Deus. Então não tem como, por exemplo, um cristão empresário que aprendeu muitas técnicas de venda, aprendeu muitas técnicas de administração da empresa, não glorificar a Deus através de criar novos empregos, através de criar novas opções para pessoas, através de não impactar, sabe, a vida dos seus clientes, entende? Então não tem como, sabe, a gente amar a Deus se a gente não entregar tudo. Assim também as nossas forças. Se nós não desenvolvemos a nossa atividade física, o nosso físico, o nosso corpo, até quando nós vamos durar? Entende? A ciência diversas vezes já mostra, né, que indivíduos que têm massa muscular vivem mais. Entende? A maior parte dos idosos que morrem por conta de acidente doméstico, por conta que tropeçam e caem, quebram um braço. E aí esse braço, sei lá, tem algum problema, alguma complicação depois e pode levar à morte. Ou até mesmo problema de diabetes, ou até mesmo problemas, sabe, de várias outras coisas na vida que levam, sabe, a um fim. Um fim próximo que não deveria existir. Que deveria ser, sabe, tipo, empurrado mais para frente através de um desenvolvimento físico. E eu creio que Deus tem chamado isso, sabe, de nós, sabe, nós como igreja, nós cristãos, para nos desenvolver fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, sabe, e espiritualmente. Não tem como, sabe, uma vida com Deus onde nós não tenhamos total investimento acerca das coisas que Ele quer em nossa vida. Então, esse é o meu apelo, sabe? A nossa missão é muito mais do que aqui. A nossa missão é muito mais do que a nós mesmos. A nossa missão é muito mais do que eu desenvolver meu físico somente para eu ficar bonito, estético, ou eu desenvolver meu intelecto para eu ser o melhor, o mais inteligente da sala, sabe? Para eu conseguir um ótimo emprego para mim, entende? Me desenvolver financeiramente para que eu tenha meus carros, minhas casas e pare somente em mim. Mas todo desenvolvimento pessoal que Deus deseja em nós e Deus deseja em nós é que venha a ser para a glória dele. E não há evangelho, não há evangelho verdadeiro que não seja o que está descrito em Tiago, que é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, sabe? E é literalmente você usar o seu físico, a força do seu físico, do homem, por exemplo, para defender em alguma situação de que uma mulher, uma pessoa mais fraca precisa de ajuda e defender a outra, sabe? Ao ponto de poder, por exemplo, ajudar numa situação de infelizmente algum acidente, algo do tipo, e o homem poder ter físico, ter força para carregar uma pessoa, sabe? Uma pessoa necessitada. Assim também financeiramente, Deus usar pessoas através da generosidade, sabe? Deus usar pessoas através da generosidade, entregando, sabe, ajudando no campo missionário, ajudando pessoas que estão passando necessidade, pessoas que estão passando por apertos psicológicos, estão em situação de rua, assim como também
desenvolver, sabe, intelectualmente para levar conhecimento para outras pessoas, para que elas consigam, por exemplo, saírem dessa situação, onde elas são dependentes de outras pessoas e que elas podem, sim, se desenvolver para que elas se tornem outros vetores, sabe, outros vetores de graça, da graça de Deus, para que elas levem sim prosperidade, para que elas levem sim a graça de Deus, para que elas levem, sabe, as mãos de Deus para as pessoas que estão perdidas, sabe? E através do nosso testemunho público, através das nossas ações, as pessoas conhecerem um Deus que nós cremos, sabe? Conhecerem um Deus que existe dentro de nós. E isso é muito louco, porque eu só fui aprender isso, eu só fui ter ciência total disso, não vou dizer total, mas fui ter uma ciência tão forte disso somente agora, sabe? Onde eu poderia ter me desenvolvido muito mais antes, sabe? Onde eu poderia ter me desenvolvido em várias áreas dessa forma, sabe? Financeiramente, academicamente, profissionalmente, fisicamente. Só que quando a gente olha pra gente mesmo, tem um fim, sabe? E quando nossos olhos estão somente em agradar a nós mesmos, ou no máximo agradar os outros e não agradar a Deus, tem um fim. Entende? Então aí a nossa generosidade tem um fim, o nosso desenvolvimento físico tem um fim, o nosso desenvolvimento intelectual tem um fim, o nosso desenvolvimento emocional tem um fim. E aí por isso nós mesmos, nós cristãos, suprimimos a graça de Deus em favor daqueles que, em detrimento, na verdade, daqueles que necessitam de Deus, daqueles que necessitam de verem Deus através de nós. Como a própria palavra diz, que a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E isso é louco, porque o que será que nós temos feito ou nos desenvolvido a fazer para Deus, sabe, em glória a Deus, e não por amor ao outro, e não com base no relacionamento, com base nas amizades, com base no que os outros vão pensar, mas com base no que Deus vai pensar, com base no que Deus quer, sabe? Não no que o órfão vai pensar ou o que a viúva vai pensar. Mesmo que eles estejam recebendo, sabe, de nossa mão a ajuda e a graça de Deus, sabe, através de nossas mãos. Porque não importa o que eles vão pensar, mas o que Deus pensa. Será que nosso amor a Deus tem sido tão grande ao ponto de nós transmitirmos ele para as pessoas, sabe, para os outros? Será que o nosso amor a Deus tem sido tão grande que nós estamos nos desenvolvendo? Ou será que estamos vivendo uma vida de mediocridade? Mediocridade. Porque não há mediocridade em Deus. Para Deus não existe nada mediano. Ou é tudo ou é nada. Assim como a gente vê na passagem que mostra em que Deus está falando sobre vocês não serem nem quentes nem frios, sabe, vocês serem mornos, e por serem mornos eu vos vomitarei. E aí é muito louco isso, porque Deus não está procurando gente quente, pentecostal, ou gente fria. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o extremo. Será que todas as suas extremidades da sua alma, do seu corpo, do seu espírito estão firmadas em Deus? Será que todas as extremidades do nosso ser, da nossa existência, está firmada em Deus?
Será que nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todos os nossos, com todo o nosso coração, com todo o nosso, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com toda a nossa existência? Sabe? É isso que tem me pegado muito hoje. Porque muitas vezes a nossa base, ela está assim, uma família, ela está assim em eleger um melhor presidente, em eleger um melhor político, um conservador, quando na verdade a solução de tudo não é a política. A solução de tudo é Cristo. Porque não adianta nada a gente colocar um político conservador, e eu não tô falando de A, B, C, não tô falando de quem seja, mas eu tô falando, não adianta nada a gente colocar um político conservador que ele não é crente, que ele não crê na nossa fé. Ajuda sim, superficialmente, mas a solução da nossa alma, a solução da ética nacional, a solução da vida humana e da vida eterna, de todas as almas que há no Brasil, que há no mundo, é Cristo. E a melhor solução, por exemplo, para uma pessoa que está passando por uma doença física, por exemplo, é a cura total dessa doença. E a doença física que a humanidade passa é o pecado. E Cristo é a solução para isso. Não são os políticos, não é o governo, não é o Estado, não são os prefeitos, não são os governadores, não são os deputados, não são. A solução de tudo é Cristo. Será que nós temos sido Cristo para essas pessoas? Será que nós temos amado a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma? Isso é o que me choca hoje. Saber que eu vivi 27 anos da minha vida amando a Deus, mas eu não amei com tudo que eu tinha. Sabe? E cantar a Ele, que virou polêmica hoje, não é nada. Quando nós não vivemos verdadeiramente aquilo. De que adianta ter as poesias mais lindas se não há verdade em nós? Então, essa é a mensagem que Deus tem falado comigo e Deus tem me incomodado para falar. Vamos cumprir esse mandamento. Amar o nosso Senhor, o Deus de toda a terra, sabe? Jeová Jireh, Rafá, Eloí, Adonai, sabe? O eu sou, sabe? Adorar a morte e a ressurreição de Cristo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Então, independente se tem vento no barco, se tem tempestade, se tem qualquer situação fora, independente de tudo, nós temos que ter ciência de que Deus está no barco, de que Deus está no caminho, e isso não será somente na minha vida, na sua vida, mas isso daí a gente tem que ter essa noção da nação brasileira, do mundo, sabe? Deus tem o controle do mundo. Deus tem controle sobre tudo. Deus tem controle sobre todos os governantes, Deus tem controle sobre todas as nações. E não há império que predomine. Não há império, veio o Império Romano, veio o Império Otomano, veio vários impérios na Terra. Todos eles sucumbiram, mas o Império de Cristo continua. Assim como está descrito em Isaías, e vi no ano da morte do rei Urias, do rei Uzias, e eu vi o Senhor assentado no trono,
que significa que Deus está no governo. E Deus está no governo de tudo, de toda a nossa nação, de todas as coisas. Assim como o juízo dele já está posto, a misericórdia dele também está posta. Assim como as mãos dele já estão sobre o Brasil, a mão de misericórdia também está. Porque Deus tem o controle de tudo e a solução de tudo, de todo problema de racismo, de todo problema ideológico, de todo problema, de todo caos social, de todo caos financeiro, de todo roubo, de todo estelionato, de todo estupro, de tudo que é mal nessa terra, de tudo que é mal nessa terra. A solução é Cristo. Porque o homem, ele é caído e não há nada nessa terra que muda o homem. Não há medo, não há terror, não há nada. Apenas previne de que ele faça alguma coisa e olhe lá. Porque se ele vê a capacidade de fazer algo e sair impune, ele fará. Mas o único que destrói toda a natureza adâmica em nós é Cristo. É Cristo. Então que venhamos nós, igreja, venhamos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Em todos os âmbitos da sociedade. Seja na faculdade, seja no trabalho, seja num estudo científico, seja no dia a dia, no mercado, ajudando minha senhorinha a levar a compra para casa. Que venhamos levar Cristo, que venhamos pregar Cristo. Somente isso. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amar ao Senhor acima de todo entendimento. Acima não, com todo entendimento. Com todo entendimento, com todo o coração. Com toda a alma. E com todas as forças.